Sou Fábio Seixas, fundador do Festival PEF. Estou hoje com o João Farcas, um grande fotógrafo, um grande pensador do Brasil. A gente vai falar sobre dois trabalhos específicos do João, um sobre a Amazônia, outro sobre o Pantanal. Bem-vindo, João. Prazer estar aqui com você. Que bom. Muito bom te receber aqui e poder contar um Brasil não só através das suas imagens, mas também trazendo todo o seu repertório por trás das histórias dessas imagens, né? Então, esse aqui é o livro sobre a Amazônia, do João. Depois a gente mostra um pouco mais. E esse aqui é o livro Pantanal. Já que a gente está aqui no PEF Amazônia, a gente está fazendo o PEF Amazônia, o nome Amazônia é um símbolo brasileiro para o mundo. Então, é um símbolo de sustentabilidade, de natureza, de uma série de questões importantes sociais para a gente hoje. Mas o PEF desse ano, ele quer falar sobre tudo que nos importa, que tenha uma agenda. Então, a gente está criando bate-papos, estimulando conteúdos que estão ligados às 17 ODS. Então, não é só sobre a Amazônia, mas sim todo um Brasil que precisa inovar e regenerar, através de boas ideias, o nosso planeta. E eu acho que, dentro desse contexto do projeto desse ano, o teu trabalho fala muito alto com a gente. E queria começar pelo trabalho do Pantanal. Como é que ele começou e para onde ele tem evoluído? Bom, é engraçado você fazer esse link, porque, na verdade, eu fui para o Pantanal meio contra a minha vontade. E foi por causa do trabalho da Amazônia. Existem um núcleo de fazendeiros que são conservacionistas no Pantanal, que tem um amor profundo pelo Pantanal, e um deles, ao ver o livro da Amazônia, ele gostou muito do trabalho, falou: gostaria muito que você fosse para o Pantanal fazer alguma coisa parecida. E eu falei: olha, eu não tenho muito a ver com o Pantanal, porque meu negócio não é fotografar bicho, que é uma subespecialidade, né? Ele falou: não, mas eu gostaria que você fosse, vai lá e tal. E eu resisti um pouco, mas quando eu fui, eu levei um susto. Tanto O Pantanal tem uma coisa muito interessante para o fotógrafo, porque ele é muito diverso. Tem sub-regiões muito diferentes. Ele tem ocorrências geográficas únicas. Ele é uma coisa muito especial. Tanto que o próprio léxico do pantaneiro é incompreensível para nós. Eles falam em cordilheira. Cordilheira não tem nada a ver com as nossas. Eles falam em vazante, eles falam em uma série de fenômenos que a gente nem conhece. E eu fiquei muito impressionado, então, com essa diversidade, com essa beleza, com essa riqueza biológica, e também muito impressionado com os desastres que já estavam acontecendo no Pantanal, que basicamente, na época, estavam ligados a assoreamento e enchente. Todos os rios do Pantanal estão assoreando rapidamente, e o Pantanal está perdendo esse fluxo, porque os rios são as veias do Pantanal, por assim dizer. E o Pantanal está sofrendo muito com isso. Quando nós começamos esse trabalho, foi 6 anos atrás, um pouco mais, a grande ameaça eram os rios, o assoreamento. Nós jamais imaginávamos que haveria uma precipitação catastrófica, como está havendo no Pantanal hoje. E então eu fui pego por essas duas coisas. De um lado, a constatação da magnificência da paisagem, que é espetacular. O Pantanal é muito mais fotogênico do que a Amazônia, porque eu até já falei isso, quer dizer, a Amazônia ela é difícil de fotografar. Ela é muito plana, é muito homogênea. Dentro da mata você não tem o que fazer, porque os bichos não aparecem. Então, o Pantanal não, ele é fotogênico. E, então, de um lado, essa maravilha do Pantanal, e de outro lado, a sensação de urgência de que, mais uma vez, o Brasil poderia destruir
pedaço importante da sua riqueza sem ao menos registrar e conhecer profundamente. Então, isso é um vício que o Brasil tem, quer dizer, a gente desperdiça o capital ambiental, geográfico, turístico e tal, porque a gente não tem uma política, a gente não tem uma visão razoável para tomar conta dessas coisas. Então, é interessante que foi o trabalho da Amazônia que me levou para o Pantanal. Então, esse link cabe de fato. E desses aprendizados que você acha que o brasileiro, as próprias políticas que poderiam preservar um ecossistema como esse, deveriam aprender, na sua visão, quais seriam esses grandes aprendizados? Eu primeiro precisaria dizer que eu não sou um especialista em Amazônia ou um especialista em Pantanal. Eu acabo sendo ouvido, mas eu sou fotógrafo. E na Amazônia eu circulei 10 anos, eu vi muitas pessoas, fui lá, né, que é um dos vícios que o Brasil tem também, é de falar das coisas sem de fato conhecer. Isso é uma crítica que os moradores e as pessoas da Amazônia têm, que as políticas são feitas fora da Amazônia, com um olhar externo, que não funciona. Você, de fato, se você não entende aquela região, você jamais será capaz de dar soluções a partir do que eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. A gente, para criar modelos de apropriação e preservação da Amazônia, seria importante que isso viesse da Amazônia para nós, e não de Brasília para lá. O Pantanal, a mesma coisa. Então, no caso da Amazônia, eu não tenho grandes histórias para contar, mas no caso do Pantanal, sim. Eu acho que a gente acabou se envolvendo, e esse núcleo de fazendeiros muito bem intencionados na preservação do Pantanal, eles queriam muito agir de forma a proteger o bioma. Não proteger de uma forma de colocar no museu, de tornar aquilo intocado, porque a gente sabe que isso, historicamente, é muito difícil. Quer dizer, não basta criar um parque nacional, você precisa cuidar do parque, você precisa transformar aquele parque numa unidade viva, onde as pessoas possam ir lá, possam gerar riqueza. Existe hoje o conceito de criação de natureza, que você não simplesmente você cerca, você faz com que a natureza pulse, você transforma a natureza como uma parte da geração da riqueza de onde ela está, e não simplesmente cerca e deixa aquilo numa vitrine, porque isso é inviável, a gente sabe disso. No Pantanal, então, eu ajudei, de uma forma, a dar um lado de exposição, né, para essas políticas que eles estão procurando implementar. Quer dizer, existe todo um trabalho de encontrar as melhores práticas sustentáveis para o Pantanal, economicamente, como turismo, como uma agricultura ou pecuária sustentável, mas a gente sentiu também que era preciso colocar o Pantanal no mapa das preocupações do Brasil. E aí, sim, eu pude dar uma pequena colaboração, que foi, a gente criou uma estrutura muito moderna, porque não tem estatuto, não tem sede, não tem presidente, não tem nada, que é o Documenta Pantanal. O Documenta Pantanal surgiu para dar visibilidade para o Pantanal, apoiando fotógrafos, cineastas, até cozinheiro que fez um livro, uma série de iniciativas para botar o Pantanal no mapa das preocupações do Brasil, porque eu acabei me dando conta, quer dizer, que a gente só protege o que ama, e a gente só ama o que conhece. Então, é preciso primeiro conhecer, o Brasil precisa se dar conta que tem isso, que tem aquilo, tem os campos de cima da Serra no Sul, tem o Delta do Parnaíba, tem coisas incríveis, importantíssimas, que a gente precisa primeiro conhecer, entender, a gente vai passar a amar, porque a natureza é sempre inspiradora, e aí a gente vai proteger de uma maneira funcional. Então, o Documenta Pantanal para mim, é uma iniciativa inteligente,
em que os interesses não são partidários, não são ideológicos. Tem muitos fazendeiros, tem muitos artistas, tem cientistas, tem preservacionistas, que entenderam que o Pantanal era valioso. E como é que a gente vai transformar o Pantanal numa coisa que esteja aí para as próximas gerações? Infelizmente, o Pantanal acabou entrando na agenda do Brasil por essa catástrofe que foram os incêndios nos últimos 2 anos. Quer dizer, é uma coisa avassaladora, nunca vista. Então, o Pantanal está muito mais seco, eu acho, também por mudanças climáticas. Isso aí, o Pantanal paga um preço enorme, porque o Pantanal talvez seja um dos biomas mais sensíveis. Super. Muito sensível à chuva, às estações de chuva, de seca e tal. Isso que nós estamos vendo é um pouco reflexo disso. Tem descaso, obviamente, porque as brigadas foram desmontadas no pior momento possível. Então, tem toda uma campanha que está sendo feita agora para reestruturar essas brigadas. Elas já estão começando a funcionar de novo. Mas o Brasil entrou na agenda Pantanal pelo fogo, né? Não é um jeito bom de entrar, mas agora que está dentro e começam a surgir projetos como o de vocês, eu acho muito inovador e, ao mesmo tempo, importante de forma imagética, já que o principal consumo hoje de conteúdo de um ser humano comum brasileiro está na internet. Então, está no TikTok, está no Instagram, está no WhatsApp. Então, quando vocês pensam em montar e montam um projeto que divulga um lugar através da imagem, eu acho que isso começa a chegar mais rápido nas mentes e corações das pessoas, né? Isso é um fenômeno mundial, quer dizer, a imagem, a fotografia e o vídeo se transformaram numa linguagem universal, onde as pessoas hoje são geradoras e não só consumidoras de imagem. Então, ela se transformou quase como a escrita, como a fala, como a música, quer dizer, as pessoas têm uma relação com a imagem muito forte, ela caminha muito rápido, tanto as ruins quanto as boas. E aí, uma outra coisa que me chama a atenção nisso que você está falando é o seguinte: nesse caso do Pantanal, eles queriam muito que eu fizesse um livro catastrófico, para mostrar os problemas e tal. Porque o livro sobre a Amazônia, vocês podem ver no meu site, na internet, ele fala da ocupação da Amazônia, quer dizer, não fala de uma Amazônia intocada, etc., tem poucas imagens, mas ele fala mais dos garimpos, das estradas, dos índios aculturados, dos comerciantes, das fazendas e tal. Ele mostra o que estava acontecendo na década de 80 e 90, como é que o Brasil estava se apropriando daquilo, que é uma história de uma saga, né? No Pantanal, eles queriam que fizesse alguma coisa desse tipo. Inclusive, a capa do livro não seria essa queimada que está aí. E eu relutei muito, porque tem um fenômeno que acontece, a meu ver, que é o seguinte: tem muita má notícia. A humanidade está recebendo muita má notícia. A gente recebe uma carga de má notícia muito grande. Então, o que me ocorreu é o seguinte: se a gente fosse colocar no ar, através do livro, de filme, que a gente acabou fazendo filme, ou de internet, mais uma má notícia, olha, o Pantanal, um desastre aqui, um desastre ali, é isso, é aquilo, você ia conversar com as pessoas que já se mobilizaram, que já sabem que o fim está próximo, que são os convertidos para a causa ambiental. Mas o Pantanal era tão maravilhoso, e tão surpreendente, ficou tão claro que a gente não conhece aquilo, que eu falei para eles: olha, não é muito melhor a gente mostrar para o Brasil o que a gente vai destruir se a gente for trouxa, do que mostrar o que a gente já fez de besteira? Então, nós invertemos, em vez de ter 80% de catástrofe e 20% de maravilha,
nós criamos um livro que é uma ode, que é uma celebração do Pantanal. No meio do livro, pela paginação que o Kiko fez, vem 2 páginas pretas, a gente conta, olha, mas a coisa é complicada. E aí vem uma série de imagens sobre garimpos, sobre queimadas, sobre inundações, etc. e tal. Depois a gente também fecha com imagens bonitas. Mas foi a maneira que a gente achou para entrar de forma poderosa em parcelas da população que não necessariamente já estavam convertidas. E eu acho que acabou funcionando, tanto que dos subprodutos desse trabalho, por exemplo, foi na alta moda. Tem um pessoal de alta moda que faz coisas sofisticadas, naquele mundo maravilhoso da moda, que gostou das imagens do Pantanal e acabou adquirindo os direitos de usar essas imagens em roupas. Eu não sabia se aquilo ia ficar bom, no fim até ficou muito bonito. A Andréa, né, que é uma designer e tal. E aí, através dela, que tem centenas de milhares de seguidores e outras influencers, de repente o mundo da moda comprou a ideia de que o Pantanal era importante e a gente acabou colocando o Pantanal num ambiente que, teoricamente, não estaria interessado nisso. Então, acho que essas ações são muito interessantes. Você sair um pouco daqueles sulcos já trilhados, quer dizer, só falar com as pessoas que acreditam naquilo. É preciso ampliar esse debate. Acho que você tocou num tema que também me parece super inovador, que é popularizar, mas da forma pop mesmo, né? Esses assuntos. Que eu acho que tem alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, que fazem isso muito bem. Eles trazem a área científica para os programas de TV, para interagirem com as grandes celebridades e, por si só, até viram grandes celebridades, como alguns cientistas que a gente conhece por aí, que já chegaram num nível até pop, como uma Lady Gaga. Você tem cientistas nesse universo que são super populares, que estão dentro de programas de TV, de séries, Então, acho que esse instrumento, na hora que você começa a criar um conteúdo tão rico e você deixa esse conteúdo ser distribuído também por outros nichos e por outros grupos, ele atinge pessoas que talvez nunca tivessem olhado para esse lugar, né? Eu sinto que em muitos lugares aqui no Brasil também, a área técnica, dos ativistas até os cientistas, assim, que são super necessários e têm uma profundidade grande no assunto, falta essa interação com o grande público, né? Faltam, de alguma forma, mastigar melhor esse conteúdo e popularizar mais esse conteúdo para que, de fato, os não convertidos se convertam. Então, é muito, muito interessante o que aconteceu com esse trabalho. É bem colocado, estou pensando aqui. Tem tantas reflexões em cima disso que você está falando, quer dizer, em primeiro lugar, isso é uma verdade, quer dizer, a gente vive num mundo mediatizado, então a mídia é muito importante, né? A difusão das ideias não é mais por palestra ou por livros, é aqui, né, na internet. Então, os pensadores que sabem utilizar a mídia têm um canal poderoso, né? Por outro lado, tem uma coisa que eu acho interessante no meu caso, que é a arte, vamos chamar assim, palavra meio pretensiosa, mas as pessoas estão interessadas em arte. Isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, a gente imaginava, por exemplo, que durante a pandemia a produção artística, o consumo artístico diminuiria, mas pelo contrário, os cantores inventaram as lives e os artistas, os fotógrafos fotografaram a pandemia e postaram e tal. E a gente está vendo agora os museus retomando com uma força incrível, as exposições. Então,
está ficando claro que a parte da sensibilidade, que a arte, no fundo, é isso, quer dizer, lidar com a sensibilidade, de tentar, de certa forma, lidar com a consciência da espécie, está ocupando um espaço interessante. Então, é muito, muito prazeroso, é muito reconfortante saber que existe um poder de influência e de transformação a partir da sensibilidade, que é o canal da arte. Acho que o que isso mostra para mim não é que as pessoas não se interessavam antes, é que o conteúdo não chegava. Então, ontem mesmo, eu conheci, através do Instagram, uma índia, acho que é do Xingu, tem um Instagram Cunha Poranga, e ela mostra a vida dela real, se filmando com o celular, direto da onde ela mora. Maravilhoso, né? Em menos de 3 meses que ela começou a fazer isso, e ela começou a fazer isso por causa da pandemia, porque uma das receitas do modo deles se financiarem lá era o turismo, que acabou durante esses anos de pandemia. E ela já está com 600 mil seguidores. Ontem estava no programa da Eliana. E eu acho 600 mil? E eu não acho que também só vai para a arte. Então, eu vejo alguns dos novos grandes historiadores brasileiros, não são tão jovens assim, mas são importantes. Por exemplo, a escritora da Nova Biografia do Brasil, você tinha que esperar por um bom trabalho dela 4, 5, 10 anos. Hoje você entra no Instagram dela e acompanha a história do Brasil em tempo real, escrita por ela, analisada por ela e, obviamente, contextualizada por uma grande historiadora. E você vê o nível de engajamento que ela produz com isso. Então, as pessoas acho que não tinham esse lugar, né? É verdade. Para se conectar ou com a arte, ou com uma cultura profunda distante, ou até mesmo com a nossa história. Acho que nós estamos na pré-história da internet. Eu acho que hoje o ruído ainda ocupa muito mais espaço do que o conteúdo relevante. Mas acho que isso vai acabar peneirando, quer dizer. E você está falando dessa importância da internet como instrumento para o emissor, né? Mas o que acontece também e eu me dei conta disso lá no interior do Piauí, a importância não só da internet, mas do telefone. Eu estava numa pequena vilazinha de uns 20, 30 casas, precisava fotografar um determinado assunto, era feriado, as casas estavam meio fechadas, nós conseguimos tirar as pessoas de dentro da casa, conversar, eu consegui começar a fotografar, e aí sempre me interesso por saber quem são as pessoas e não simplesmente utilizar ou registrar a imagem delas, eu sempre converso, sempre quero saber mais, eu sou repórter nesse sentido. E aí comecei a conversar, perguntar o nome dela, da filha, da neta, não sei o quê. Aí ela perguntou, e você como chama? Eu falei, chamo João. João de quê? João Farcas. Aí a filha, que deve ter uns 25, 30 anos, falou, eu lhe conheço. No fim do mundo. Aí eu falei, deve estar enganada, deve estar confundindo com algum outro fotógrafo, porque eu não sou famoso. Aí ela falou, você conhece e tal? Eu lhe conheço, eu lhe acompanho. Eu falei, como assim? Deve estar enganada mesmo. Falou, não, você não fez aquele trabalho do carnaval, com aquelas máscaras, com aquela... Eu lhe conheço o meu trabalho, num lugar que até há pouco tempo não tinha energia elétrica. Então, não é só a internet, mas é o acesso que o telefone celular deu via internet para tudo. Então, sabe, de um lado tem essa coisa de você estar exposto, que é um lado difícil, né? Sujeito a todo tipo de malhação, de crítica, que você não pode também sair do... Por outro lado, que maravilha, né? Quando que um trabalho meu ia chegar naquele lugar para aquela pessoa? O livro não ia chegar, a exposição não ia chegar. Então, isso é de reconfortante, assim, no nível mais profundo, né? Isso é de uma beleza que a gente ainda acho que não se deu conta do que está acontecendo na cabeça das pessoas. Imagino que isso também proporciona a nível intelectual e de educação, né? Você hoje, não sei, às vezes consegue fazer uma receita
produzir alguma necessidade sua local, aprendendo com a internet. É incrível. Outra coisa que você falou que para mim também está no centro da questão de tudo é a gente constrói escolas para as crianças sem conversar com as crianças. A gente constrói estradas sem conversar com os pedestres. A gente está construindo também um censo nacional de Amazônia sem conversar com a população amazônica, que é muito maior do que só o que está no Brasil, né? Então, é muita gente, pessoas com culturas muito distintas e, às vezes, até o linguajar muito diferente. Você que ficou 10 anos lá, o que dá para extrair, se essas pessoas pudessem falar, o que você já escutou que seria muito positivo, enfim, os aprendizados de quem viveu por dentro de uma Amazônia real possível? Vou te dar alguns exemplos, né? Embora o Monteiro Lobato fale que explicar não é dar exemplos, né? Mas eu acho que eles ajudam muito. Um dos personagens mais interessantes que eu encontrei na Amazônia, que era Zé Altino, ele contou, por exemplo, uma expedição que eles fizeram com o Batalhão da Selva, do Exército, que é um dos batalhões mais interessantes que o Brasil tem. Eles conhecem a selva, eles realmente prestam um serviço muito importante. E se fizeram uma expedição lá para a Cabeça do Cachorro, que é um território bem remoto, dos mais inacessíveis. E ele está contando que eles estavam naquela expedição, os soldados, os índios estavam levando eles para lá. E tomaram uma chuva brutal, uma chuva monstruosa, aquelas chuvas amazônicas. E chegaram no acampamento, os soldados totalmente molhados, com as botas cheias de água, as coisas, os equipamentos todo molhados e tal. E os índios nus, praticamente. E aí ele falou assim, olha, nós chegamos lá, em 15 minutos, os índios tinham feito uma cobertura com folhas de tipo bananeira, já tinham acendido fogo, já estavam se esquentando. O exército não tinha condições nem de tirar a roupa molhada ainda. Então, isso dá para a gente a ideia de que, sabe, para você ocupar aquele território, para entender ele, tem toda uma sabedoria. Quer dizer, o índio, ele está pelado, que aparentemente é uma fragilidade, mas você vê que ele se esquenta rapidinho, ele não tem equipamento pesado, ele usa as folhas e tal. Então, tem um saber maravilhoso ali, né? E isso é um pequeno exemplo. Outra coisa que me assustou muito, e são coisas muito anti-intuitivas ou contra-intuitivas. A Amazônia não tem vocação para a agricultura e para a pecuária, porque o solo é muito raso. E se a gente remover a cobertura vegetal, aquilo vai virar deserto, a gente sabe disso. Principalmente na área do Rio Negro, que é uma área ainda menos rica em termos de terra. E, então, está claro que a vocação da Amazônia não é agropecuária, não é questão de simplesmente proteger, não toque na Amazônia, é que não funciona bem. Então, por incrível que pareça, muitos habitantes da Amazônia acham que uma das vocações da Amazônia é mineral, porque a Amazônia tem um subsolo riquíssimo, tipo Carajás e outras províncias minerais. E a grande vantagem, segundo eles, dessa vocação mineral é que ela é pontual. Você explora num determinado ponto. Mas os garimpos são terríveis, são mesmo, porque eles destroem os rios, eles poluem, etc. e tal, e eles largam aquilo lá totalmente arrombado. Mas eu fui ver, por exemplo, uma situação em que a Vale, uma operação da Vale lá em Trombetas, que a Vale tinha poluído um grande lago e ela tinha feito um acordo de continuar operando desde que ela recompusesse o solo e a mata.
E estava sendo feito um trabalho maravilhoso. Quer dizer, você removia a floresta, removia o solo de forma muito científica, explorava o subsolo, depois você era obrigado a recompor o solo e recompor a mata. Então, esse é o tipo de coisa que, assim, peraí, mas existe maneira da gente ocupar a Amazônia que seja sustentável? Existe, existe. Então, existe maneira da gente deixar a mata lá e mesmo assim produzir riqueza e emprego? Existe. Talvez seja muito melhor do que derrubar tudo, colocar gado durante 2, 3 anos, depois tentar fazer uma agricultura e depois abandonar aquilo. Então, as discussões, não, quando elas ficam ideológicas, elas perdem profundidade, perdem riqueza. Então, eu acho que isso a gente não tem feito. As coisas são tão urgentes, é tão urgente o que está sendo feito, é tão grave, que a gente fica imediatamente reativo. Isso nos cega, nos tira a possibilidade de adquirir conhecimento e soluções, porque se a gente não achar soluções, vai continuar como está. Vai invadir, vai queimar, vai derrubar. E essa é a importância de trabalhar talvez com dados e fatos, né? Porque aí você trabalha em cima de algo real. E experiências locais, quer dizer, a discussão é se vale a pena reservar 10% do território brasileiro para os índios ou não. A discussão não é essa, no fundo. A discussão é assim, existe um saber e uma relação com a natureza que os índios detêm que é muito rico, é muito importante. A gente não pode perder isso. A gente não pode deixar de saber quais são as plantas que funcionam, quais são os hábitos que funcionam, quais são os alimentos que têm vocação amazônica. Destruindo a cultura indígena, isso vai tudo embora. São 10, 15 mil anos de pesquisa. Eles estão pesquisando. Sim. Né? Então, jogar os índios na lata de lixo da história ou simplesmente introduzi-los mal na nossa cultura tem pelo menos um grande prejuízo, que é todo o conhecimento que eles desenvolveram. E isso tem que ser contabilizado, né? Então, eu acho que a gente paga um preço caro de nunca ter colocado a natureza na conta dos produtos. Então, tudo bem, deixa um rio lá sujo, não limpei, esse preço da limpeza do rio, por exemplo, não está no produto que a gente está consumindo aqui. O primeiro cara que me falou disso foi o Lutzenberger, o velho. E na década de 80 ele já falava disso. Ele falava, você não pode calcular o PIB só sobre o que você produz. Você tem que botar na conta a depreciação do ativo que você está usando, que é o planeta. Que é uma conta que você faz no escritório, né? Quanto é que custa meu escritório por mês? Essa cadeira vai depreciar em 5 anos, eu tenho que ir diluindo isso no meu faturamento dos próximos anos. Mas tudo bem, isso é um papo até capitalista, econômico, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. E na ponta final, você também tem um produto que vale mais e custa mais. Então, a decisão de compra também muda. Porque na hora que você começa a comprar camiseta por R$3, você não dá valor pela camiseta e começa a usar esse produto, esse bem, de um jeito muito... tem outro ali por R$3, por que eu vou tomar copo? Por que eu vou cuidar desse produto? Então, a consciência humana em geral de toda a população que consome, que pode consumir, também é um grande motor para que tudo mude, né? Com certeza. Não adianta ficar falando de Amazônia, talvez do seu sofá de um grande centro urbano, e consumir de um jeito que é completamente insustentável. Como é que através da imagem você acha que impacta essas pessoas? Eu gostei de como vocês construíram o livro, né? Que a gente falou aqui um pouco de... Tudo bem, tem notícia ruim, mas também tem muita notícia boa. Como é que a gente atrai as pessoas pela notícia boa e engaja elas numa mudança de hábito? Você tem boas ideias, aí fica estimulando a gente. Aí... Tem muita coisa aí interessante nessa conversa, porque eu também poderia te falar um pouco sobre a minha visão da arte, né? Não gosto muito de usar essa palavra, acho que ela... Bom, anyway.
Eu tenho a sensação que a natureza está readquirindo um valor transcendental para a humanidade. E quanto mais a gente ataca e mais a gente destrói, mais valiosa ela fica. Porque, no fundo, isso tem sido uma constante no meu trabalho como fotógrafo. Eu estou ficando cada vez menos fotojornalista, que eu venho do fotojornalismo, onde você tem que dar conta de um determinado fato através de uma imagem, tentar, e estou indo cada vez mais para uma relação de contemplação mesmo, que eu nunca imaginei que eu ia chegar nisso. Para mim, a natureza é o grande paradigma de beleza e de equilíbrio. E a humanidade está muito desequilibrada e está muito metida na feiura. Feiura em todas suas dimensões. A intolerância, a violência, o preconceito. A própria arte virou um reflexo dos desequilíbrios da sociedade, do ser humano. Quer dizer, então, a natureza vai readquirindo um poder que ela já teve quando os primeiros artistas passaram a trabalhar fora do estúdio, que os retratos eram feitos em estúdio. Quando surgiu a paisagem, a pintura, existia todo um movimento de reverência, de celebração. A paisagem foi criada. A paisagem não é a natureza, a paisagem é a visão do homem da natureza. E eu estou trabalhando justamente nisso. E eu tenho a impressão que, embora meio fora de moda, a beleza, a natureza, etc., isso vai voltar com muita força, porque está ficando precioso. Você ter um momento na natureza, você ir numa praia mais ou menos limpa, tomar banho num rio limpo, isso tem um poder, isso tem uma força. E as pessoas, elas já perceberam isso. Quer dizer, o cara já não quer ir numa praia suja, não quer tomar banho numa lagoa poluída. Então, existe um desespero quase da humanidade por uma convivência com a natureza, ainda natureza. E eu acho que isso vai ter um valor. Quer dizer, o Brasil não percebeu ainda, mas talvez hoje seja o maior capital que nós temos como nação, é essa natureza. É isso que nós ganhamos de presente, não estamos sabendo cuidar e aproveitar, porque é claro que tem que aproveitar, mas de uma forma sustentável. Essa visão da natureza com valor é muito importante, porque o ser humano capitalista só dá valor para o que custa, financeiramente. Então, na hora que você não bota um valor nisso, as pessoas acham de fato que é de graça, ou que não tem valor algum, ou que pode usar sem limite. Então, eu tenho visto uma mudança também na visão econômica de ir por um caminho onde se coloque valor nas coisas e quem está destruindo possa também pagar ou preservar ou regenerar o que está sendo feito. Então, é muito bacana também ver que existe essa visão com a experiência que você teve nesses lugares. Eu não gosto de ser apocalíptico, porque eu acho que a visão do apocalipse ela é paralisante. Então não tem jeito. Mas a verdade é que nos últimos anos a gente está vendo a ponta do iceberg do apocalipse. Quer dizer, está começando, falta água, vai faltar energia, vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai faltar ar puro, vai faltar água para beber, vai faltar. Quer dizer, isso está entrando no nosso cotidiano como nunca entrou. Quer dizer, a emergência climática e ambiental é uma realidade. Então, eu acho que isso vai acabar empurrando a gente para um cuidado maior. Eu não sei se ainda dá tempo, porque a gente já fez muita besteira. Muito estrago. A gente está vendo, quer dizer, que o Pantanal nunca teve tão seco. Os rios do Pantanal estão com seu nível de 50% da média histórica. 50%.
E então, sabe, não é que é uma coisinha que está mudando lentamente, está mudando rapidamente. Então, mas eu quero ser otimista, eu quero achar que dá, eu quero achar que a gente pode ir lá, fotografar, mostrar, conversar, explicar, se convencer de que tem caminhos, de que tem alternativa, senão a gente dá um tiro na cabeça. É mudar de uma sociedade que é altamente consumista, né, para uma sociedade regenerativa, talvez, porque a gente está se consumindo, como você mesmo falou, a natureza vai ficar aí, independente da forma dela. A gente que talvez não. Vai sobrar as baratas, né? Como eles falam. Então, eu acho que nesse sentido também tem essa urgência que é até uma da urgência espécie, da né? espécie, né? Pois é. Porque somos a espécie mais frágil agora se a gente não cuida de todo o resto. Então, mesmo que seja por esse caminho, que não é um caminho tão correto de olhar para o... É um caminho, assim. Minha cabeça está ruim porque eu sou um consumista. Certo. Então, eu estou me consumindo, estou consumindo o ambiente que eu vivo, estou consumindo as relações que eu tenho, ao invés de alimentar elas de forma sustentável e também de regenerar elas. Então, quando eu penso em regeneração, a gente vê que hoje uma das principais doenças do planeta é a depressão, né? As pessoas estão deprimidas. Então, acho que o consumo vai muito além do meio ambiente físico, dos biomas e das árvores e dos bichos, né? Essa própria espécie. Ele está conectado com tudo. Não quero me alongar muito, mas a conversa é muito boa. Você tem essa questão e que eu acho que a natureza é o grande alimento para nós, o grande paradigma, e nesse aspecto que você falou, quer dizer, a gente nunca teve, como humanidade, tanto conhecimento. Então, isso acontece no momento em que a ciência avançou muito, a gente teria condições de entender os fenômenos, os processos, quantificá-los, agir sobre eles. Então, assim como a gente tem um poder destrutivo monstruoso, hoje a humanidade tem um poder absolutamente incrível do ponto de vista científico. Nós fizemos uma vacina em 1 ano para esse negócio. Não só fizemos, como distribuímos, né? Pois é, quer dizer, se quiser, faz. Não tem mais segredo. A gente já está entendendo um pouco como é que a natureza funciona, a gente tem ciência suficiente, a gente tem capital, porque a humanidade nunca foi tão rica, a riqueza é muito mal distribuída, mas ela está aí. Então, se a gente mudar de atitude, se a gente for capaz de colocar esse conhecimento e essa nova filosofia, como você fala, para funcionar, essa reversão pode ser muito rápida. Agora, não dá para um país ficar acusando o outro, uma religião ficar brigando com a outra, ou uma raça brigando com a outra, ou uma classe brigando com a outra. Não dá mais. Não dá mais. Somos um. Somos um. E aí, no ponto de vista individual, você vê que existe uma busca contra a depressão, contra essa tensão, que é profundamente espiritual, não é tão religiosa, porque as religiões acabaram ganhando um aspecto sectário, que é muito triste. Mas existe uma busca, assim como existe busca de modelos sustentáveis na natureza, do ponto de vista espiritual, as pessoas estão procurando. Não é à toa que está todo mundo querendo meditar. É porque está difícil sem isso, né? Sim. Eu acho que a fé se expandiu, né? Não tem mais um dono da fé. Antigamente, a igreja construiu isso, as religiões construíram isso, mas hoje as pessoas entenderam a essência de frequentar uma religião é a fé, é você poder acreditar em algo que não se materializa, algo maior. Então, a gente tem encontrado isso desde rituais e medicinas tradicionais indígenas, ou até mesmo numa nova prática como a yoga, ou até mesmo na corrida. Então, tem gente colocando fé
e encontrando fé em diferentes, com diferentes meios, né? Esse já é outro capítulo. Outro capítulo enorme. Mas eu queria agradecer o papo e terminar com essa sua frase que todos somos um, que acho que é bem por aí mesmo. Vamos concordar que a gente concorda em alguns pontos que são grandes e conectados para todo mundo, né? Hello, né? E que não são difíceis de olhar e que sempre estão aí nas nossas grandes pautas, por que não falar sobre eles, concordar neles, e depois que tudo que a gente concorda estiver resolvido, talvez a gente explore outros temas de um jeito amigável, pacífico, democrático. É uma pauta básica, né? Essencial. Obrigado.